Boa noite a todos. Mais uma vez aqui a convite do Edinho, grande amigo, vários anos, para tentar conversar um pouco, esclarecer talvez um pouco, contribuir um pouco com os irmãos da loja que o Edinho pertence, para ver se a gente consegue realmente contribuir com alguma coisa. O Edinho me falou em falar sobre a adolescência, esse período, eu diria, crítico, importantíssimo da vida da gente. E eu aproveitei então para falar sobre um tema relacionado à adolescência, mas que em realidade entra em contexto ou entra no contexto da formação da adolescência a partir da primeira infância e segunda infância, que é o tema do afeto. Afeto, eu queria lembrar a todos, tem uma conceituação psiquiátrica, tipicamente psiquiátrica, que refere se tratar da emoção vigente num determinado momento, decorrente de algum fato, normalmente externo, né? E que determina algumas reações emocionais, tipo raiva, né? Tipo culpa, tipo melancolia, tristeza. Mas o afeto a que eu me refiro aqui não é exatamente este. O afeto que eu me refiro aqui, ele é aquele afeto do conceito mais popular e que diz respeito a aquele sentimento de amor que se recebe ou não de forma adequada, mesmo antes do nascimento, ou seja, já a partir da gravidez da mãe, né? E que ele é, como eu costumo dizer, a matéria-prima da estabilidade emocional do futuro adulto. Quando uma mãe tem o seu óvulo fecundado por um espermatozoide do pai, e ela sabe disso, em geral 2, 3 semanas após, quando lhe falta a menstruação, se ela é uma mãe que pretende ser uma mãe competente, uma mãe continente, verdadeiramente uma mãe, ela a partir dali já começa a manifestar o seu afeto, o seu amor, aquele pequeno embrião, né, que começa a se formar dentro dela, né, e que futuramente virá à luz, né, como seu filho ou filha. A partir dali já se poderia dizer que o sentimento de amor, de afeto, nesse sentido que eu estou dando, ele começa a existir para aquelas que são verdadeiras mães. Isto é fundamental, porque isso vai semeando, isto vai difundindo, isso vai consolidando, né, esse combustível, esta energia fundamental para o bebê, depois de nascido, receber da sua mãe. Quando esse bebê nasce, e ele sai de um meio extremamente confortável, que é o seu útero, que é o útero da mãe, e passa a enfrentar a realidade externa, isso representa, na realidade, um choque brutal, né, de ambiente diverso, porque o ambiente externo não tem absolutamente nada do conforto uterino. Mas, e aí entra a importância da mãe, né, se essa mãe for continente, no sentido de acarinhar o seu bebê, receber o seu bebê, abraçar o seu bebê, se ela tiver continência no sentido de, quando estiver amamentando o seu bebê, entender que o ato de amamentar não é exclusivamente nutricional, mas ele é um ato emocional, afetivo, certamente esse bebê vai se adaptar muito melhor ao seu meio ambiente tão hostil comparado ao que ele estava antes de nascer. Então é nesse sentido que a gente começa a alertar que quando a mãe amamenta o seu bebê e esse bebê passa a ter contato com o cheiro da mãe, com o calor da mãe, com a voz da mãe, com o olhar da mãe,
esse bebê em sintonia com esta mãe, através desses estímulos, ela vai começar a adquirir a sua estabilidade emocional e ela vai começar, portanto, a consolidar uma estada terrena, né, onde ela passa a interagir com o seu meio ambiente de uma forma muito mais tranquila e estável. Toda mãe que amamenta o seu filho, particularmente nesse primeiro ano, né, considerando que o ideal é que uma mãe amamente o seu filho pelo menos de 6 meses, né, durante 6 meses, se possível até um pouco mais, isso não será nocivo, ao contrário, será muito positivo. Isso vai dar cada vez mais estabilidade emocional a esse bebê. E a partir do momento que essa criança ou esse bebê vai se desenvolvendo e que ele percebe que ele é amado, que ele é estimulado, que ele é elogiado, né, que ele é protegido, principalmente pela mãe nos primeiros 3 anos, mas também pelo pai, que é partícipe disto, né, esse bebê vai adquirindo cada vez mais segurança e estabilidade nos seus atos. A partir do momento que esse bebê atinge o seu 1 ano e meio, 2 anos, e que ele começa a caminhar, e que começa a desenvolver alguma independência, esse bebê, sempre percebendo que ele tem diante de si, né, a proteção, né, e os modelos paternos e maternos, ele se sente seguro, ele se sente estável, ele se sente amado, ele se sente recebedor, né, do afeto e, portanto, ele vai desenvolvendo-se ou vai desenvolvendo a sua estrutura de personalidade de uma forma muito, muito, muito mais segura, o que vai lhe garantir uma grande estabilidade emocional quando vierem ou quando ele atingir períodos bem mais avançados da sua vida, como segunda infância, adolescência e depois a idade adulta. A primeira infância, que didaticamente se divide de 0 a 6 anos, eu diria que é uma fase fundamental, né, para o desenvolvimento dessa estabilidade emocional. E repito, né, o combustível para isto é o afeto. É a criança se sentir bem recebida. Isso é o que dá segurança para ela, né? Para ela posteriormente, quando entra na segunda infância, de 7 a 12 anos, didaticamente dividido, né? E que ela entra na escola e começa a interagir e, de certa forma, a ter que desenvolver habilidades, porque ela começa a ser alfabetizada, né? Hoje, inclusive, de forma um pouco anterior até a própria entrada no primeiro grau, né, no estudo fundamental. Mas a verdade é que a criança, quando ela entra em contato com esses colegas no primeiro grau, ela começa a ter um nível de interação maior, mas mais responsável, porque ela começa a desenvolver, ou começam a lhe ser dadas tarefas, tipo fazer o tema em casa, né? Ou seja, ela começa a ter noção de que ela terá responsabilidades, tarefas a cumprir para que ela continue sendo aprovada, inicialmente pelos seus pais, depois pela escola. E isso vai fazendo com que ela vá se desenvolvendo cada vez mais junto com outros aspectos da sua vida, e aí entra a importância, né, do afeto recebido desde o nascimento, porque isso é o que vai dar estabilidade para ela se desenvolver com segurança diante desses desafios que vão, a partir daí, aumentando cada vez mais na sua vida. Paralelamente a isso, e também, né, da primeira para a segunda infância, e é dito que a sexualidade ela se estabelece ou está definida já a partir de 2 anos e meio, 3 anos, né? Essa criança ela começa, né, a ter no seu desenvolvimento algumas identificações, né, particularmente o complexo de Édipo, em que a menina se identifica com o pai, ou compete, desculpe, com a mãe em relação ao pai, ou disputa o pai com a mãe, né,
como o menino disputa a mãe com o pai, né? Até um momento que lá pelos 8 anos, mais ou menos, ela começa a se dar conta que, na realidade, a mãe é do pai, ou o pai é da mãe, né? E não dele. O que o obriga a um outro amadurecimento, qual seja o de tornar-se realmente um indivíduo. Quando isso é superado de forma natural, em geral as coisas evoluem bem, essa transição se passa de uma forma, eu diria assim, não traumática, né, tranquila, e ela então se encaminha já para o terceiro estágio, que é exatamente aquele que o Edinho me propôs a conversar um pouco, que seria a adolescência, né, que é um período cronologicamente estabelecido dos 12 aos 19 anos, mas que hoje todos nós sabemos que está se estendendo cada vez mais ao ponto de dizermos que existem adolescentes com 40 anos de idade. Porque não se diferenciaram, não se individualizaram, continuam morando com os pais, né? E eventualmente até não têm nem definido o que vão fazer da sua vida no que respeita ao aspecto profissional. Mas a verdade é que a adolescência é um período muito importante, porque ali sim, até pelo despertar da sexualidade em toda a sua plenitude, né, com as alterações hormonais, etc., testosterona no homem, estrogênio na mulher, começa a haver o despertar real, né, e o interesse, né, para a sua vida sexual também, né. Esse interesse hoje está de tal forma desenvolvido e abreviado que os adolescentes iniciam a sua vida sexual hoje com 12, 13 anos, quando não antes, né? O que, segundo alguns autores, corresponde a uma prematuridade, porque não haveria, embora toda a informação disponível hoje a respeito do que representa, né, o ato sexual na adolescência, ainda assim o que se considera é que o jovem, com todo o nível de informação que tem, não se dá conta que o ato sexual, além de prazeroso, ele implica em alguns riscos, porque envolve alta responsabilidade no ato, né? Quer no que diz respeito à possibilidade de gravidez da parceira, quer no que diz respeito ao risco de doenças sexualmente transmissíveis quando não são tomados os devidos cuidados. Embora acredite-se que o uso do preservativo hoje venha sendo mais usual, mais corriqueiro, a verdade é que nós nos deparamos com, não tenho certeza se o número está correto, mas de 800 mil a 1 milhão de casos de gravidez que não são programados, né, nos dias de hoje, aqui no Brasil. Isso representa uma alteração completa na vida do adolescente, porque precipita a um estágio de vida, ou ser mãe ou ser pai, num período em que não há maturidade suficiente para isto. Então, uma maternidade abreviada nessa fase da vida representa uma amputação, sabe? Representa um tolimento, sabe? Uma abreviação de um período importantíssimo da vida do ser humano, que é o de amadurecer de acordo com os valores disponíveis da adolescência, e não com valores que são antecipados, né, e que seriam realmente disponíveis, né, e cabíveis na vida adulta, né? Porque quando tamanha a responsabilidade que é ser pai e ser mãe, talvez a maior responsabilidade que existe, né, da espécie humana, isto acontecendo na adolescência, geralmente não só faz com que o novo ser não receba tudo aquilo que ele precisaria receber, como os pais têm a sua vida amputada, porque ela tem que antecipar determinadas qualidades, habilidades, que na realidade eles ainda não têm, o adolescente ainda não tem. A verdade é que o período da adolescência é um período em que, não acontecendo, por exemplo, essa abreviação de uma gravidez precoce, né, ou de uma paternidade ou de uma maternidade precoce,
faz com que o indivíduo comece a estabelecer-se como identidade própria, e por isso mesmo ele passa nesse processo, muitas vezes a contestar os valores dos próprios pais, que até então eram incontestáveis. Porque ele começa a ter ideias próprias, fruto dos ambientes com quem ele convive, fruto de outras impressões que ele tem, fruto de todo o acesso que o jovem hoje tem através da tecnologia a informações, né? E com talvez voracidade cada vez maior, ele termine por adquirir, né, ou desenvolver, melhor dizendo, uma capacidade contestatória cada vez maior. Né? Como ele é muito inseguro, porque ele percebe que ele precisa se impor como identidade, né, e não mais como filho, mas como homem ou como mulher, né? E muitas vezes ele ainda não tem essa segurança e essa estabilidade, principalmente se em primeira e segunda infância, e por isso falei brevemente nessas duas fases de vida, né, onde o afeto é elemento fundamental para dar segurança para o futuro homem, né, não tendo ali recebido esse afeto, ele termina desenvolvendo-se de uma forma muito, muito insegura na adolescência, quando lhe começam a ser cobradas cada vez mais responsabilidades. Isso vai determinando, muitas vezes, não estando preparado, porque ele não teve referência de pai ou não teve referência de mãe, pelas mais diferentes razões, tipo, hoje pai e mãe trabalham e estão ausentes na formação dos seus filhos durante o dia, e às vezes à noite. Esse contato também é muito escasso, porque os pais chegam cansados, os filhos estão grudados em frente a um computador, né, na internet, etc. Enfim, esse contato ele está sendo cada vez mais abreviado. E, portanto, os valores que os pais deveriam passar aos seus filhos estão sendo cada vez menos considerados por eles. E cada vez mais a formação deles, adolescentes, vai se fazendo com valores da sua circunstância, né? Amigos, pais de amigos, professores, etc. Ou seja, é um nível de informação plurivalente, mas muito menos consistente. E eles muitas vezes ficam sem saber realmente, afinal, o que pensa o meu pai, o que pensa a minha mãe, ou o que me disse o meu pai e a minha mãe, né, para me orientar diante, por exemplo, dessa circunstância que eu estou agora, né, e que eu tenho que tomar uma decisão minha, seja na escola, seja na sua vida afetiva, seja na sua vida em termos até de decisão daquilo que vão fazer. Né? A verdade é que a adolescência atual se percebe como muito insegura. Os seres humanos adolescentes estão muito inseguros. O que, então, diante desta insegurança, os predispõe a buscarem recursos artificiais que vão fazer com que eles se sintam, entre aspas, enormes, muito mais, ou melhor, muito menos inseguros, entre aspas. Por quê? Porque eles começam a fazer o uso do álcool para se impor, ou eles começam a fazer o uso da maconha num passo a seguir, e posteriormente vão terminar numa cocaína, numa cheiradinha, né, que vai fazer com que eles saiam da realidade para enfrentar uma situação para a qual eles não se sentiram seguros naturalmente, ou seja, com os valores recebidos de seus pais. E isso culmina com um problema mais grave, que é o da dependência. E não é sem razão que hoje nós nos deparamos, e isso eu posso falar até por experiência própria no meu trabalho, né, do número, né, de jovens, né, outros nem tão jovens assim, que estão de tal forma ligados, em particular à maconha, né, ou também ao álcool, né, como único elemento que lhes possibilitou enfrentar o mundo externo, né, com uma pseudo-segurança. Por quê? Porque tanto a maconha quanto o álcool anestesia temporariamente a pessoa, né, lhes dando uma ideia de que eles então têm segurança para enfrentar, por exemplo, o desafio de uma
conquista amorosa, né, de um desafio, de um enfrentamento das suas questões estudantis, provas e etc. Né? Na realidade, isso é um desvio total, né, dado o prejuízo que a maconha causa a longo prazo em cérebros em desenvolvimento, né, bem como também o álcool, e nem vamos comentar aqui, desnecessário né, sobre os danos cerebrais causados pela cocaína quando ela entra no jogo, né, como elemento artificial para o desenvolvimento, né, dessa pseudo-segurança, né, de enfrentamento à vida. A verdade é que hoje nós estamos então nos deparando com essa realidade. Uma adolescência que está tensa, uma adolescência que está insegura, né, uma adolescência que está se desenvolvendo através de meios artificiais para obter uma segurança que deveriam ter de uma forma absolutamente espontânea. Voltando então à primeira e segunda infância e voltando então ao tema que realmente seria o dessa breve conversa, né? Aquelas pessoas, ou aquelas crianças, melhor dizendo, né, que receberam dos seus pais, que tiveram dos seus pais, né, esse aconchego, sabe? O abraço, né? O carinho, a disponibilidade para ajudá-los a enfrentar esta situação chamada vida, né, onde eles foram colocados, faz com que eles venham a se sentir muito, muito mais seguros nesses estágios mais avançados da vida, né? E que será um pilar, uma base, né? Uma estrutura, né? Os alicerces, né? Do futuro homem estável e de bem, né? Com escala de valores definida pelos seus pais, né? E que depois são aperfeiçoadas, evidentemente, né, através das informações, do conhecimento, da escola, dos professores, né, e outros exemplos que eles vão ter durante a vida. Mas aqueles que se propõem a serem pais, eles indiscutivelmente têm que lembrar e ter presente para si de que não há como colocar um filho no mundo se não se lembrarem da importância do que é o afeto, o carinho, o amor, o abraço, o aconchego para o seu filho desde o momento que foi concebido, ou seja, antes mesmo do próprio nascimento. O afeto é a matéria-prima do futuro homem estável. Não esqueçam disto. Se vocês já não são mais em idade de ter pais, e aqui certamente deve haver jovens ainda que serão pais, né? Lembrem disso. E se já forem avós, não deixem de passar isto, mesmo que não tenham dado para os seus filhos, né, valores dessa natureza, mas não deixem de passar para os seus filhos, né, ou quem sabe contribuam com os seus netos, né, nesse aspecto do carinho, do abraço, né, do aconchego, da circunstância, do ambiente em que um novo ser que entra em contato com o mundo perceba que ele é amado, que ele é querido, que ele é desejado, porque isto sim é que vai determinar que eles desenvolvam a sua personalidade num nível de segurança estável e tranquilo. Basicamente o que eu queria conversar hoje, repito, é uma conversa breve, né, até porque não despender muito tempo, a gente pode se tornar repetitivo e talvez até inconveniente e chato, mas basicamente era mais ou menos isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje, ou transmitir para vocês hoje. Espero que essa conversa contribua, mesmo que minimamente, né, com o conhecimento de vocês. Peço perdão, né, por aquilo que eu disse, que é óbvio para talvez a maioria, né, mas de qualquer forma a ideia foi esta, né, no sentido de trazer a vocês algo que possa somar, né, a vida de cada um, né, considerando, em primeiro lugar também, a nossa transitoriedade, né, na nossa breve, né, estada aqui na Terra, né, e porque o tempo passa de tal forma tão rápido que nós temos que ter presente essas questões, sobretudo para aqueles que constituem família, porque senão, quando nós vemos, o tempo passou,
os problemas se apresentam e nós não temos mais como nos recuperar deles. Então, acho que talvez possa ter contribuído um pouco, né, com a ideia, né, de transmitir algo que seja positivo a vocês. Me coloco à disposição, se for possível, né, para alguma pergunta que queiram fazer, né. Agora, não me comprometendo em responder todas, porque certamente não vou ter conhecimento para ter uma resposta para todos. Muito obrigado e, enfim, estou à disposição.